Oi, gente, eu sou o Guilherme Amoroso, diretor da Casa Vogue. Estou aqui hoje na Breton, convidado pela marca, para conduzir uma conversa sobre sustentabilidade na arquitetura e no design. E queria primeiro agradecer a Breton por estar me recebendo aqui e por estar recebendo também as duas convidadas aqui ao lado, na verdade, a Anete Rivkind, diretora comercial da marca e nossa anfitriã hoje, e também Fernanda Marques, arquiteta mais do que renomada, que dispensa apresentações, o escritório leva o nome dela, é claro, e já são aí décadas de um trabalho muito consistente, que integra a arquitetura, o design de interiores, o design de produto, e um conhecimento bastante grande sobre tudo que a gente vai discutir aqui hoje. Gente, boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando para a Fernanda, e depois a Anete vai estender os comentários dela em nome da Breton. O quanto você considera que esse público já tem trazido as preocupações com sustentabilidade, com preservação ambiental para dentro de casa, na medida que fazem escolhas de produtos, de materiais, de outros tipos de serviços, etc. Se isso já é uma coisa muito presente, que você vivencia, e quais são essas escolhas que a gente pode chamar de sustentáveis que você vê esse público fazendo hoje? Bom, Guilherme, é um prazer estar aqui com você hoje. Anete, muito obrigada pelo convite. E, bom, eu tenho novidades para contar, boas, no sentido de que ao longo desses 30 anos de carreira, realmente a mentalidade dos clientes com relação às questões de sustentabilidade mudou. Eles estão muito mais conscientes do momento que a gente está vivendo, das necessidades imediatas do planeta de ação hoje, né? O que torna o nosso trabalho mais fácil. Ao mesmo tempo, eu digo que a nossa responsabilidade enquanto arquitetos e designers é extremamente grande, porque nós somos aqui veículos, né, de transformação e também de ajudar na difusão desse conhecimento, de que maneira, através das novas construções, do design de mobiliário, enfim, como é que a gente pode aplicar essas questões da sustentabilidade, tudo, mas eu procuro, sempre que me perguntam, eu procuro dizer que o principal é a gente começar nas pequenas coisas, né, a visão do nosso dia a dia, o que de dentro da nossa casa, dentro ali de junto da nossa família, o que a gente pode fazer para já ter uma consciência maior, né? Desde a questão do consumo, o uso do plástico, como é que a gente vai tratar o lixo, quando a gente se depara com aquela quantidade de lixo que a gente gera, né? É um choque, né? Então, assim, eu acho que a consciência deve começar das pequenas ações e nós aqui, arquitetos, depois a gente ajudar a colocar essa mão na massa aí para pôr essas atitudes mais em prática. Acerca mesmo de materiais, de técnicas de construção ou de fabricação dos produtos, o que existe de mais novo que é considerado mais responsável com o ambiente, com a sociedade, que vocês já têm usado na prática, no dia a dia? E como esse material mais novo e mais sustentável se compara com o que era utilizado antes? Ele é pior, ele tem menos durabilidade ou não? A performance é até melhor? O que tem acontecido nesses últimos tempos no trabalho do escritório e também da Breton? Eu vejo que dentro dos meus projetos a gente traz hoje, né, uma preocupação muito grande com relação ao uso de madeiras certificadas, principalmente o que a gente pode fazer para diminuir o consumo elétrico dentro dos nossos projetos, porque isso realmente, a longo prazo, traz um impacto enorme. E eu digo que essas questões ambientais e de sustentabilidade, elas nascem desde do primeiro movimento do projeto, que seria, por exemplo, o movimento de terra, né? O quanto mais a gente pode respeitar a topografia do terreno, a vegetação que já está ali, como é que a gente incorpora isso dentro do nosso projeto. Então, acho que essa é uma premissa número 1. Na seguinte, eu coloco as questões, eu gosto muito de priorizar vistas, de trazer
essa questão do quebrar essas barreiras entre o externo e o interno, trazer essa sensação de jardim para dentro da casa, mas isso perde o valor, por exemplo, se eu não prestar atenção à questão de insolação, ar-condicionado ligado o tempo todo, valorizar a luz natural, para que a gente possa ficar durante o dia sem estar com luz ligada, não é verdade? Então, isso é muito fácil, porque isso não tem um impacto de custo na obra, tá? Na verdade, isso vai trazer uma economia a longo prazo para o meu cliente, porque na manutenção dele, depois, no custo, essas questões anualizadas, isso vai fazer muita diferença, tanto para o planeta quanto para o bolso dele, né? E depois a gente entra, então, num segundo patamar de decisões, vamos chamar assim, quando a gente fala da especificação de materiais. Aí sim, na madeira certificada, materiais que estejam mais próximos do local da obra, uso de rochas, de pedras que sejam mais regionais. E hoje é importante dizer isso, porque talvez precisemos divulgar mais, né? A gente já tem um leque grande de opções de materiais reciclados, né? Inclusive nas questões de porcelanatos, de cerâmicas. Então, e quanto mais a gente aumenta a gama, mais o valor fica acessível, né? Há uns anos atrás, realmente, se você quisesse usar um piso reciclado, que você pensa assim, puxa, é um material que já foi utilizado, né? E está sendo agora tratado de uma outra maneira, como é que ele pode custar tão caro, né? Mas hoje a gente já está com bastante opção no mercado, então tem saída, dá para fazer uma coisa bem bacana a custo acessível. Essa é uma questão, né, que a gente sempre se depara com ela, e eu tinha aqui guardada para vocês, que é isso. Fazer uma arquitetura, um design sustentável é mais caro de verdade? Porque isso virou um mito, né? E nem sempre a gente está falando de materiais que são mais caros, de técnicas mais caras. Na prática, como é que vocês veem? Eu acho assim, se você for fazer uma obra certificada, quer dizer, extremamente sustentável, ela ainda vai sair mais cara sim, tá? Mas, primeiro porque tem toda uma metodologia que até a empresa, né, a construtora, o cliente, todo mundo entrar nesse processo, né, tem toda uma curva de aprendizagem também, né? Fora isso, mas se a gente não quiser chegar a esse extremo, porque eu acho que as coisas podem ser paulatinas e devem ser paulatinas, né? A gente não vai virar essa chave do 0 para o 100, né? A gente vai com isso pouco a pouco e quando você vê aquilo já vai fazer parte do seu dia a dia, né? Então eu acho que com essas pequenas decisões e essas pequenas preocupações de projeto a gente já consegue avançar muito e trazer boas economias para o planeta, principalmente em termos de energia, né? Energia é um bom ponto, né? Porque muitas vezes a gente pensa só em material e esquece que tem muitas outras questões ambientais envolvidas. Mas eu gostei do que você falou, da mudança ser paulatina. Anete, você, à frente de uma indústria que está já chegando na sua terceira geração, você tem acompanhado essas mudanças? Nossa, como, né? Vamos combinar. Como é que tem sido para a Breton essa questão de ir atrás dos materiais certificados? A gente não esquece essa questão que você questionou. Nós temos a preocupação com a qualidade. E a Breton também tem tanta preocupação que nós aqui, todo e qualquer pedido, nós protegemos o metro quadrado da Mata Atlântica. É a preocupação com o quê? Com o planeta. Porque é onde nós todos vivemos, vão viver mais tantas outras e todas as outras gerações. Isso eu também concordo que vai ser a longo prazo, não é tão curto prazo assim, não se vira de 0 para o 100, como você falou, mas está indo numa boa engrenagem. Se me permite aqui o adendo que a Anete menciona, é uma parceria que a Breton tem com a Iniciativa Verde, que é uma organização que é parceira da Casa Vogue também, uma organização de compensação das emissões de carbono por meio do plantio de árvores. Então, assim, no caso da revista, a gente tem um cálculo feito junto a eles em que todas as impressões da Casa Vogue e as emissões advindas do processo de distribuição da revista são calculadas e são compensadas com o plantio das árvores que vão repovoar a atmosfera desse carbono emitido.
E a mesma coisa da Breton, cada pedido que é feito aqui na loja, esse metro quadrado que a Anete falou, ele é reflorestado, então é 1 metro quadrado a mais de floresta plantada com base nos pedidos feitos aqui. Tem uns dados aqui do Green Building Council que diz que o Brasil já é o 4º país com maior número de obras certificadas, com certificações ambientais. A gente perde para os Estados Unidos, China e Emirados Árabes, que enfim são potências até muito maiores que nós aqui. Então, eu queria saber, na visão da Fernanda Marques, na visão da Breton, qual a importância dessas certificações, se vocês vão ativamente em busca desses selos de qualidade ambiental, se isso é um movimento que veio para ficar, como é que vocês enxergam a questão da certificação? Esse investimento vale a pena porque, com certeza, valoriza, né? No momento de que você vai revender esse metro quadrado depois, isso agrega valor. Né? Então veja como então a gente está conseguindo esse movimento de mudança, né? de formatação que a gente tinha, não se pensava, né? Nessas questões do lixo, nas caixas que chegavam no cliente, não era uma preocupação para a gente, lixo era lixo, ponto final, né? Então veja agora com a questão desse número de certificados que você coloca agora, eu nem sabia que o Brasil estava em 4º lugar, olha que maravilha, acho incrível, né? Com relação ao meu trabalho, como eu trabalho basicamente com arquitetura residencial, com interiores, né? Eu não faço arquitetura predial. Essas certificações, elas valem mais a pena para as edificações prediais, não é verdade? Porque realmente elas têm um custo de implementação para cumprir todas as normas e etc. e tal. Já para as residências, a gente consegue sim ter a questão da sustentabilidade no projeto, mas eu não vejo, não enxergo ainda essa necessidade ou o cliente valorizando essa questão da certificação. Você tem muitas correntes que defendem que a prática mais sustentável que se pode ter, que se pode exercer, é a gente usar aquilo que já existe, aquilo que já se tem. Então, é reaproveitar um móvel, um objeto, em vez de comprar um novo, é reformar um edifício, uma casa, em vez de derrubar tudo e construir do zero. Isso faz sentido em alguns contextos, em algumas realidades, em outras nem tanto. Mas eu queria saber se vocês entendem que esse é um movimento para o qual o mundo está apontando, para o qual o mundo está indo, do reuso, do reaproveitamento, não só do material, não só na hora da produção, mas mesmo na hora do consumo. Então, a pessoa que, em vez de entrar na Breton para comprar um móvel novo, prefere garimpar em algum antiquário, em algum desses mercados de pulga, algum móvel que pode até ser da Breton, mas é mais antigo. É uma pessoa que vai chamar a Fernanda para reformar a casa que era da avó de 1940 e que não vai derrubar aquela casa, vai te pedir para que o máximo daquela estrutura seja mantida. Esse movimento faz sentido na visão de vocês? Por quê? Como é que vocês observam isso? Bom, realmente você colocou uma questão para a gente pensar. Porque faz sentido, né? E esbarra também na questão do consumismo, né? Exato. Por que a gente quer algo novo, um vestido novo, se eu já tenho tantos, enfim, aqueles questionamentos que a gente faz todo dia. Mas, de repente, nós arquitetos, e aí, aquelas ideias todas mirabolantes que a gente tem na nossa cabeça, o que a gente faz com elas, né, Anete? Mas, enfim, eu acho que a gente está... Eu acho que faz todo sentido. É claro que a gente vai ter que sempre fazer uma análise de se aquela estrutura está ok, se a gente tem uma questão histórica ali para ser preservada também ou não, ou se o que existe vai ser possível ser adequado para o novo uso, não é verdade? Porque uma coisa é residências, como aqui na Gabriel, era tudo residência. Hoje é tudo showroom, que você precisa de espaços grandes, sem vigas, sem pilares, para você colocar seus móveis. Então, algumas coisas não são tão factíveis, né? Então, a gente, claro, vai ter que levar isso muito em consideração. Mas me vem à mente a questão do urbanismo, por exemplo. Vamos pensar aqui em São Paulo, né? A gente pensa no centro da cidade, onde a gente tem ali toda uma estrutura montada, um investimento feito, uma malha viária pronta, transporte público abundante e, no entanto, ele está subutilizado, né?
talvez a gente precisasse realmente abrir a lente nesse sentido das questões de infraestrutura montadas, já investidas, que estão sendo subutilizadas, né? Que poderiam estar sendo ocupadas aqui de uma forma de habitação mesmo, de residência, porque fica abandonado à noite aquele centro, né? Ninguém frequenta. E isso não ocorre provavelmente só na capital aqui de São Paulo. Eu acho que nos grandes centros urbanos aqui no Brasil houve essa fuga do centro, né? Então, acho que a gente podia começar, você trouxe uma questão muito importante que me trouxe isso à mente, né? A gente olhar também com essa lente do urbanismo nas nossas cidades. Você criando um produto que é mais perene, que é mais durável, automaticamente você também refreia um desejo de consumo tão absurdo, porque a necessidade da troca daquele produto ela não existe mais. Exatamente isso. Vira uma opção ali, pode ser uma opção estética, a pessoa vai dizer que enjoou, que cansou. Aí são outros motivos que também vão da consciência de cada um que está ali consumindo e repensando seus motivos a cada escolha que faz. Mas imagino que isso passe na hora da própria concepção dos produtos aqui. Eu vou te falar que eu, na minha casa, eu fiquei numa casa quase 20 anos e sem trocar produto nenhum. Sem trocar nada. E não é por falta de escolha. E não foi por falta de escolha. Mas é isso que você falou, a gente faz um bem durável. Existe o desejo. Chegou uma hora que eu falei, agora eu quero minha casa nova. Eu acho que contanto que a gente, né, do momento que você vai trocar seu mobiliário, mas que você dê um bom uso a esses móveis, né? Porque tem... É claro, tem tanta instituição precisando, tanta gente, não é? Enfim, eu acho que você tendo consciência de que isso ainda tem um ciclo a ser cumprido, eu acho que está válido, não é? Faz todo sentido, está super válido, tem toda a razão. Uma outra questão que surge quando a gente fala de sustentabilidade é que muita gente enxerga também como uma coisa geracional, né? Então, é uma coisa dos mais jovens. Você tem os mais jovens muito mais preocupados, com muito mais critério para escolher o que eles vão comprar, o arquiteto que vai fazer o projeto deles. Vocês que têm clientes de múltiplas gerações, acredito eu, a Breton eu sei que tem, a Fernanda imagino que também, vocês percebem essa questão também? É uma questão geracional ou hoje a gente já pode dizer que não? O critério na hora de escolher, a preocupação com a procedência de um produto, de um material, mesmo da mão de obra de um projeto, ele ultrapassa a idade da pessoa e ele é mais universal, ele é mais difundido em todas as gerações. Eu acho que o mais jovem, que é uma característica do jovem, né? Ele é mais apegado às suas crenças, né? Então, ele não vai sair daquela ideia dele ali, né? As questões dele de sustentabilidade e tudo mais. Vai ser muito difícil ele fazer algum desvio, né? Já, mesmo aí os clientes de uma geração mais velha, enfim, eles já têm essa responsabilidade sim, mas ainda se permitem mais desvios, vamos dizer assim. Além de ambiental, vou pegar uma coisa que a gente estava falando aqui em off antes da câmera ser ligada, né? Além de ambiental, a sustentabilidade ela é um valor também social, né? E a gente tem visto nesses últimos, vamos falar 10 anos, mas de maneira bem por alto, uma valorização, uma revalorização do artesanato brasileiro de uma série de regiões, a gente não precisa enumerar todas aqui, mas você tem desde a Ilha do Ferro lá em Alagoas, passando pelo sertão do Piauí, você tem o Vale do Jequitinhonha em Minas, você tem uma série de comunidades, o Rio Grande do Sul interior lá também, uma série de comunidades e de trabalhos artesanais, cada um à sua maneira, cada um com a sua característica, sendo trazidos para o status que o design já goza, que a arte já goza, e com produtos e até autores sendo tão valorizados quanto alguns designers e alguns arquitetos hoje no mercado. Como vocês enxergam esse movimento, né? Uma vez que a gente tem aí uma mão de obra que antes não era tão valorizada ou era colocada num nível inferior ao trabalho do designer, ao trabalho do arquiteto.
hoje finalmente sendo equiparada em alguns casos. Esse é um movimento que veio para ficar, essa é uma questão que também tem a ver com sustentabilidade. Como é que vocês duas, como empresas, mas também como pessoas físicas, se envolvem com a questão do artesanato? O que eu acho, assim, eu tive uma experiência muito importante, eu vou explicar, contar daqui a pouquinho para vocês, mas queria dizer que a questão da sustentabilidade, eu acho que ela ela precisa ter como alicerce essa questão do social também, né? Eu acho que isso anda junto. Então, essa questão da capacitação, eu acho que essa questão da gente tentar reduzir essa grande diferença que a gente tem, tanto educacional, né, social. Se a gente não conseguir reduzir isso, vai ser muito difícil a gente achar um caminho para um desenvolvimento mais sólido. Então, eu não vejo como não passar por isso, né? E a experiência que eu tive e que eu vi o poder transformador do design enquanto transformação social foi um trabalho que eu fiz a convite do Marcelo Rosenbaum, de quem eu já era fã e aí fiquei mais fã ainda, porque ele faz um trabalho maravilhoso na Amazônia junto às populações ribeirinhas, né? E ele me convidou para a gente desenhar uma linha juntos de potes, de vasos. Então, essa proximidade que eu tive, né, com essa população ribeirinha, qual que é o intuito, primeiro, voltando, a gente passar as nossas informações de design para que eles possam agregar maior valor ao produto deles. Me arrepiei. Né? E eu achando assim que eu só teria algo para ensinar, mas eu aprendi tanto que vocês não têm, assim, para mim foi muito transformador. Olha só isso. O que eu aprendi do material, o que eu aprendi, como aquelas pessoas são sábias, como eles conhecem o meio que eles vivem, como eles conhecem o material que eles trabalham, como com aquele pouco de ferramental pequeno, eles conseguem fazer coisas tão fabulosas. Então eu vi ali a importância desse trabalho, dessa questão da capacitação, de como realmente nós aqui, né, que trabalhamos com a questão da criatividade, como a gente pode contribuir de uma maneira tão sensível nisso. Foi muito Gente, bacana. maravilhoso isso que ela falou. Eu vou dizer o porquê, eu vou complementar até. Semana passada eu estava na Amazônia. E a gente nem se falou sobre isso, eu com a Fernanda. E eu fiquei chocada de entrar numa loja lá e eu fiquei assim, encantada com tudo que eu via que era de designers e o que eles têm, o que eles fazem. Eu fui na população, nos ribeirinhos. A gente vê, quando eu vi a escola fechada, porque estamos vivendo um momento de escolas fechadas, mas eu consegui ver, eu estava dentro de um barco deles, lá, um barquinho, e eu vi a escola, eu vi duas igrejinhas, uma em frente à outra. O pessoal vivendo, tinha uma mulher lá que estava lavando um prato, o outro estava tecendo alguma coisa para fazer algum vaso. Aquilo me encantou de uma maneira. É muito encantador. E é isso, nós estamos aqui e nós temos o dever até de levar para o nosso povo, que é nosso país, é Brasil, é nosso, e mostrar e pedir para eles executarem o que eles têm, essa capacidade, nós podemos capacitar mais. É lindo de ver e é lindo de viver isso. E com isso, agora junto, nós somos apoiadores da Semana de Tiradentes, dos artesãos, porque a gente acredita muito nessa população que existe com essa capacidade toda de executar e fazer o desejo do designer. É o máximo. Perfeito. É interessante, né? Porque é uma coisa que ficou um pouco nas sombras, digamos assim, por muito tempo. E a gente também, até como publicação, né? Eu estou na Casa Vogue há 10 anos, mas a revista tem 45. E por muito tempo valorizava-se muito o que vinha, por exemplo, da Itália, porque o mobiliário italiano, porque o design italiano.
E quando você olha com cuidado para a indústria italiana, o que você tem ali sendo valorizado ao extremo, e sempre teve, de tudo que eu já pesquisei, é justamente o acabamento manual das coisas. Como o fato a mano que eles colocam lá, é o que diferencia o produto deles de um produto industrializado feito por máquinas que você mete numa linha de montagem e a coisa não tem nenhuma interferência humana. E parece que a gente finalmente acordou para isso, né? Não em 2020, já é um movimento que está rolando e o Marcelo, na verdade, é um dos grandes catalisadores. A gente tem muitos outros, inclusive autores de móveis que estão aqui do nosso lado. Mas é legal que finalmente parece que a gente entrou nesse caminho de colocar as coisas nesse mesmo patamar. Isso também me parece uma ideia muito próxima de sustentabilidade e sustentabilidade no nível econômico até, né? Assim, isso torna a nossa indústria, a nossa produção sustentáveis a longo prazo, sustentáveis que se sustentam, que vão conseguir produzir, vão conseguir se alimentar, se retroalimentar e crescer. Então, para a gente, como meio de comunicação, tem sido muito interessante registrar e descobrir todas essas iniciativas nesse sentido. Eu tenho uma última pergunta, que é também botar a nossa cabeça para pensar, porque eu mesmo teria dificuldade de responder, que é o seguinte: queria saber, na visão de cada uma, o que ainda falta para a nossa área aqui da arquitetura e do design de produto, para ela ser ainda mais responsável para com o ambiente, para com a sociedade. O que a gente ainda pode fazer de novo que de repente já passou pela cabeça de vocês? Pô, isso ainda não é feito, mas se tivesse uma forma, ia ser bom, ia ajudar a desenvolver, ia fazer a gente ir mais longe. Vocês têm uma ideia vaga disso, pelo menos? Olha, fala assim de uma ideia que ainda não tenha sido executada, eu não saberia te dizer assim de bate-pronto. Mas o que eu acho que precisa, né, e que, por exemplo, é um caminho que a Breton já entrou e que faz a diferença, é realmente esse poder transformador, né, de levar tanto esse investimento que vocês fazem no reflorestamento da Mata Atlântica, como principalmente, eu acho que eu enxergo aqui até um valor para mim maior, porque a gente fala da questão da capacitação, né? A capacitação de pessoas, porque quando, voltando à questão lá da Amazônia, né, você tira o madeireiro daquela extração, você tem que dar uma outra atividade para ele sobreviver, né? Então, se a gente quiser preservar o meio ambiente, se a gente quiser evitar a política predatória, a gente tem que dar ferramentas para que essas pessoas que viviam disso, para que elas possam subsistir de uma outra maneira. Então, eu acho que aí nós, do nosso setor moveleiro, de decoração, de arquitetura, a gente tem bastante a agregar, a ajudar. E claro que a gente precisa, a sociedade precisa do apoio também das empresas, né, da iniciativa privada, e a gente só tem a agradecer a todo o apoio aí que a Breton dá. Eu vejo exatamente tudo como a Fernanda falou, mas eu acredito que em todos os segmentos precisaria desse apoio, mas para a gente ter toda essa sustentabilidade, acho que até com mais rapidez, mais, não sei se é esse o termo, porque se todo mundo apoiasse, de fato, eu acredito que a gente conseguiria ter mais sucesso nisso do que o mundo necessita. É o mundo necessitando hoje. O mundo saiu gritando agora, né? O mundo por aí saiu gritando. Então eu vejo que as pessoas, nós, no nosso ramo, já estamos conscientes. Tomara que todos estejam com essa consciência o mais breve possível. Seja no tecido de roupa, seja no que for, para tudo, para sapatos, para roupa, para os carros. Vamos fazer o mundo andar mais saudável, para ele não gritar, né? Justo. Acho que vale pontuar também, muito se falou naquele clichê, né, que eu quero deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nós todos aqui temos, mas acho que não se trata mais disso. Acho que eu quero viver num mundo melhor. O meu filho também é uma consequência disso. Ele vai morrer depois de mim. Tomara que tenha um mundo mais interessante
mais saudável do que esse que a gente tem hoje? Tomara. Mas assim, eu quero respirar um ar menos poluído aqui em São Paulo, não quero esperar que fique para ele, entendeu? Eu quero ter uma mobilidade urbana mais fácil, em que eu possa morar num lugar que eu tenha acesso a tudo de maneira rápida, de maneira ágil, sem poluir, sem nada. Então, acho que muito mais do que pensar só no legado que a gente vai deixar, que é importantíssimo, é pensar no nosso bem-estar, no nosso conforto. E isso está associado, como as pessoas não pensavam antes, mas isso está completamente associado à preservação dos recursos naturais que ainda nos restam, à preservação das relações sociais e econômicas que vão fazer todo mundo viver em paz em vez de em pé de guerra, como estamos hoje. Então, são preocupações imediatas, são preocupações urgentes, não são coisas para só o futuro, né? Investimento em ciência, pesquisa, que a gente precisa deles para os novos produtos, não é verdade? Para essas produções onde se gera menos lixo, enfim, precisamos acreditar aí na ciência, na tecnologia. E na educação, né? E na educação. Porque aí tudo se resolve junto, caminha junto. Alguém quer acrescentar alguma mensagem final, alguma coisa que a gente tenha deixado de falar? Gente, eu adorei. Eu também adorei. Eu só tenho a agradecer a vocês e vamos acreditar que os nossos artesãos estão aí, que a sustentabilidade cada vez vai ser o foco mais importante para todo mundo ter uma vida maravilhosa. E é isso. Vamos trabalhar para isso, Vamos não é trabalhar verdade? juntos para isso, todo mundo. Maravilha. A gente espera ter trazido aqui algumas reflexões que fazem parte do dia a dia de nós três aqui, mas que a gente quer que faça parte do dia a dia de todo mundo, porque com certeza a gente acredita que são questões que vão melhorar a vida do coletivo, da sociedade como um todo. Muito obrigado. Obrigada, gente.